E você sabe que a ordem de equipe foi tão embaraçosa que até o Verstappen, ao vivo e dentro do carro, resolveu tirar um sarro com a McLaren. Ele acabou emitindo um áudio dizendo: poxa, eles trocaram de posição só porque um deles teve um pit stop lento. Imagina você fazer algo assim numa corrida e o vencedor daquela corrida olhar para trás e rir do que você acabou de fazer. Foi isso que aconteceu no GP da Itália. Conseguiu ofuscar a vitória do Verstappen, a pontuação do Bortoleto, a corridaça do Alexander Albon e muita coisa que aconteceu naquela corrida. Principalmente porque ela conseguiu aplicar uma ordem de equipe entre dois pilotos que estão disputando pelo título. Você não entendeu errado. A McLaren, com um rádio só, fez o Piastri devolver uma posição ao Norris, sendo que eles estão brigando pelo título de pilotos nessa temporada. E isso mostra duas coisas. A primeira, como a McLaren conseguiu convencer os pilotos de que o mais importante é a equipe e o bem-estar interno, e não só a disputa pelo título entre eles, como também os pilotos parecem que não estão tão interessados assim em serem campeões. Porque como que você é o Piastri, líder do campeonato, abrindo mais 2 ou 3 pontos de vantagem para o seu rival e companheiro de equipe, e você tira o pé para ele passar? Porque a equipe cometeu um erro e você é o culpado. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo aqui para falar de Fórmula 1. Eu sou o Fernando, falo de Fórmula 1 todos os dias aqui. E a gente vai falar desse GP da Holanda. Ou melhor, desse GP da Itália. Clica aqui no like se você gosta de Fórmula 1 e vai gostar desse vídeo. Inscreva-se no canal para ver mais vídeos meus. E seguindo a tradição, eu vou comentar como é que ficaram as posições de chegada. E assim a gente vai chegar no tema principal. Em último, o Hülkenberg, que não largou. Fernando Alonso teve um abandono, uma quebra de suspensão. O Lance Stroll chegou em último, dessa vez, 18º. Colapinto, 17º. Gasly, 16º. Ocon, 15º. Olha só, chegou atrás do Berman. 14º para Liam Lawson. 13º, Yuki Tsunoda. 12º, Carlos Sainz. E 10º, surpreendentemente, o Hadjar, que ficou no Q1 na classificação, chegou agora na zona de pontos. Kimi Antonelli, que tomou uma punição e chegou em 9º. Gabriel Bortoleto chegou em 8º, ótima corrida para ele. A Sauber teve um pequeno problema na hora do pit stop, teve um pit um pouco mais lento, 4 segundos. Além disso, também, digamos que a hora da troca de pneus foi certa, porém não no momento certo. Ele acabou perdendo tempo com o tráfego, mas corrida boa. Como eu disse na live, ele fez o que tinha para fazer com o carro que tinha. Chegou em 8º, não tenho o que falar do Gabriel, não tenho um defeito para colocar aqui. Ele chegou numa posição que é a única posição possível para chegar, dado os carros que tem lá na frente, uma Red Bull, 2 Ferraris, 2 Mercedes, 2 McLarens. Em tese, era para ele ter chegado em 9º, mas ele chegou em 8º, então tá um ótimo resultado para ele aqui. Quem surpreendeu todo mundo foi o Albon, que largou lá mais atrás, veio passando todo mundo, corridaça do Albon, que a gente pouco fala, chegou em 7º. E em 6º, Lewis Hamilton. Em 5º, George Russell. Em 4º, Leclerc. Todos esses aqui fizeram corridas sólidas. Não tem o que falar, não aconteceu nada demais. Enquanto 3º, Oscar Piastri. Para mim, quem chegou em 3º foi o Lando. Em 2º, o Lando Norris. Para mim, quem chegou foi o Piastri. E em 1º lugar, o Max Verstappen. Fez uma ótima corrida. Perdeu a primeira posição na largada porque ele deixou o Norris passar. Depois ultrapassou de volta. E enfim, venceu o GP da Itália. Pronto. Agora que eu tirei o elefante da sala, vamos ao principal ponto da corrida. O que foi que a McLaren fez? Vamos lá, vamos ter essa conversa aqui. Se você é contra a ordem de equipe, se você não gosta de ver uma equipe mandando um outro piloto passar, eu te entendo. Mas a ordem de equipe é necessária. Porque no caso de equipes de meio de grid, ela precisa deixar o piloto de trás que está mais rápido passar, para ele não perder muito tempo, e assim brigar por 2 ou 3 pontinhos a mais. Lembrando, 2 ou 3 pontinhos a mais. Ou até mesmo, por exemplo, imaginemos que o Piastri não tivesse disputando pelo título e fosse Norris contra Verstappen. O Piastri deixaria o Norris passar? No sentido de, o Norris está disputando o título, então deixa ele passar que ele vai conquistar mais pontos, já que nenhum dos dois iriam vencer aquela corrida. Tudo bem, acontece. Mas não. O Piastri chegou nessa corrida com 34 pontos na frente do Norris. O Norris fez uma corridaça no final de semana, na verdade fez um ótimo final de semana. Largou em 2º, estava brigando contra o Verstappen e ele parou depois que o Piastri teve um atraso no seu pit stop e acabou voltando atrás do australiano. Naquele momento, todo mundo pensou a mesma coisa. Erro da McLaren, o Piastri não tem nada a ver com isso.
e o Norris vai perder mais 3 pontos. E agora o campeonato acabou. Porque se a distância era de 34 pontos e o Norris precisava ganhar 7 de 9 corridas, agora ele vai ter que ganhar mais corridas porque o Piastri novamente abriu vantagem. Naquele momento todo mundo pensou nisso. Mas a McLaren tinha outros planos. Ela sabia muito bem qual era o problema. Ela sabia que seria injusto ela deixar o Norris vencer essa corrida, né, contra o Piastri, a jogar que o Verstappen não entraria nessa conta. Então o que foi que ela fez? Na verdade seria injusto o Piastri ganhar a corrida em relação ao Norris, né? Acabei trocando. O que foi que ela fez? Deu uma ordem de equipe, na verdade foi uma ordem de equipe, foi um pedido. Ô Piastri, a gente estragou tudo com o pit stop do Lando, deixa ele passar aí, pelo bem-estar da equipe. E aí, o Norris ganhou a posição do Piastri com base nisso. Primeiro ponto. A culpa é do Piastri? Não. Não é do Piastri. O Piastri não fez nada de errado. Ele apenas dirigiu o carro. Coincidentemente não, ele ultrapassou o Lando após um erro da McLaren. Acontece. O Norris tem culpa? Não. Porque ele estava fazendo a corrida ótima dele, estava na frente do Piastri o tempo inteiro, mas ele teve o erro do pit stop, a pistolinha do mecânico lá falhou. Inclusive, é normal, tá? É normal a pistolinha falhar, tá? Pra vocês aí, mas não o tempo todo, tá? Então sempre busque ajuda, caso você tenha precisado. E aí, quem que é culpada? Dona McLaren, né? Não só por ter cometido o erro, mas pela forma de consertar o erro. Ela simplesmente pegou um cara que não tinha nada a ver na história e falou: tu vai perder a posição porque a gente quer. Porque nós não conseguimos fazer uma troca de pneus abaixo de 2 segundos. Agora, eu não vou dizer pra vocês que o Piastri é totalmente inocente, tá? E aí que a gente vai entrar naquele outro ponto, que é o seguinte: esses caras querem ser campeões ou não? Piastri, você quer ser campeão? Norris, você quer ser campeão? Então você não pode querer resolver o erro dos outros a partir das suas contas. Você não pode ver uma injustiça acontecendo com seu companheiro e rival no campeonato e pensar: poxa, que mundo injusto, vou ter que dar uma posição para ele, pelo bem-estar da equipe, pela paz dentro da minha equipe. Você não pode, Piastri. E aqui eu vou trazer um ponto que o Ginos levantou na live também, não sei se foi o Ginos, ou o Colombano, ou o Kevin, mas que no ano que vem teremos um novo regulamento. Que garantia esses caras têm que eles vão brigar pelo título de novo? Eles têm que brigar por esse título agora. E Piastri, eu sei que você não tem culpa nenhuma, nem você nem o Lando, mas assim, se a vida te deu mais 3 pontinhos, você agarra e leva. Mesmo se a equipe te pedir: poxa, deixa o Norris passar, porque a gente cometeu um erro. Não pode. E eu tô até sendo um pouco hipócrita aqui, porque lá no GP da Hungria, quando valia a vitória em 2024, eu defendi que a McLaren fez o que fez com o Oscar Piastri, pedindo pro Norris devolver a posição para ele, justamente por causa de um erro de estratégia. Eu tô sendo hipócrita aqui e eu sei disso. Depois de uns dias que, embora eu tenha defendido a injustiça que fizeram com o Piastri naquela corrida mesmo, ele vencendo, logo depois eu pensei: pô, realmente, o Norris não tinha nada a ver com isso. Se ele quisesse devolver a posição ou não, ele estava certo de todo jeito. Aqui é um pouco diferente, mas eu ainda admito a hipocrisia. Como que você tem uma disputa pelo título e tu resolve pagar o erro de uma equipe contra o rival? É o cara que tá brigando pelo título contra você. Você dá a posição para ele. Então, senhor Piastri, se você realmente quer ser campeão de Fórmula 1, você não pode fazer esse tipo de coisa. Eu entendo que é pelo bem da equipe, eu entendo que você é assim, mas não pode. O Verstappen não faria isso, tetracampeão. O Hamilton não faria isso, heptacampeão. O Alonso não faria isso, bicampeão. O Vettel não faria isso, alô Multimap 21. Se bem que o Vettel, não sei, né? Mas assim, o Vettel nessa situação não faria isso. O Vettel não faria isso. O que você tem que fazer? Você tem que pegar os 3 pontos e ir embora. E aqui não é nem contra o Norris, tá? O Norris, na verdade, é a grande vítima da história. Foi até vaiado pela torcida italiana por lá por causa da situação. Ele não tem culpa nenhuma. Ele é outra vítima. A grande culpada é a McLaren. Agora, quem quer ser campeão não pode fazer esse tipo de coisa. Não pode, tá? Enfim. Tá feito o desabafo aí. O que mais eu posso falar aqui com vocês? Acho que é só. A gente tá vendo um campeonato sendo disputado por 2 pilotos que não estão fazendo tanta questão assim de cada ponto. A vida tá dando uma vantagem pro Piastri, que ele já tem 34 pontos, e ele pensou: poxa, mais 3 pontos ou menos 3 pontos não vai fazer tanta diferença, né? Lando, pode passar, tá tudo certo. E o Lando agradeceu, né, porque a culpa não foi dele,
E aí a gente vai ter que entrar naquele ponto da papaya rule. O que são essas papaya rules? Quais são as regras? A regra é, não importa o que aconteça, se a equipe cometer um erro, a gente vai pedir para vocês consertarem na pista. Só pode ser isso? Só pode ser isso, sabe? E aí, será que eles estão colocando a equipe acima deles mesmos? Não pode, gente. Gente, a gente sabe que a Fórmula 1 não é um esporte individual. Embora seja um piloto na pista, é um monte de gente trabalhando. Mas os caras têm que pensar só neles também. Não pode fazer esse tipo de coisa. Na hora eu fiquei revoltado, todo mundo ficou revoltado. Eu até cheguei a exagerar um pouco, falando que aquilo foi pior do que a Austrália... A Áustria 2002, quando fizeram aquilo com o Rubinho. Se bem que lá não valia o título, não valia nada. Ali foi realmente desnecessário. Aqui valia o título e conseguiu ser mais absurdo, porque nem a vitória da corrida valeu. E isso acaba ofuscando a vitória do Verstappen, acaba ofuscando a corrida de todo mundo. Tudo bem que falar do Verstappen é meio que chovendo molhado, né? Pô, o Verstappen ganhou a corrida com o segundo melhor carro daquele GP. Natural, o Verstappen faz isso todo dia. O Verstappen conseguiu a pole position. Natural, faz isso todo dia. Agora, me ajuda na McLaren. Não pode, né? Não pode. Se você teve um erro de pit stop, você troca a pistolinha, você troca o mecânico, você não, na verdade não precisa trocar o mecânico, não precisa demitir o mecânico, mas você resolve internamente. Você não faz isso às claras. Mas é aquilo. Não adianta ter o carro dominante, não adianta ter dois ótimos pilotos, a McLaren sempre vai conseguir algo negativo no final de semana. E aqui eu volto a repetir. Se vocês criticam a Ferrari, é porque vocês não prestam atenção na McLaren. Novamente, agora o pessoal está começando a prestar atenção e, infelizmente, a McLaren mais uma vez se vê numa situação em que ela não consegue dominar a Fórmula 1 sem se meter em algum tipo de situação como essa. De novo. Mas bem, parece que a McLaren é campeã e parece que os pilotos não estão tão afim de disputar cada ponto. Mesmo quando a culpa não é deles. Senhores, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero saber o que você pensa. Eu sei o que você pensa, mas eu quero que você comente. Tá aqui embaixo no espaço dos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no like e se inscrever no canal. E eu te vejo no próximo para falar de Fórmula 1 e espero que nunca mais sobre ordens de equipe do tipo. Até o próximo.